Olá, começa agora mais um Gestão Unesp na TV Unesp para fazer um balanço das ações da reitoria da universidade em 2018. No programa de hoje, nós recebemos o pró-reitor de pesquisa da Unesp, o professor Carlos Graeff. Professor Graeff, muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui no Gestão Unesp. Bom dia, sempre é uma ação importante, né, divulgar o que está sendo feito na reitoria. Professor, o primeiro ano de gestão foi em 2017 e na nossa entrevista de 2018, fazendo um balanço do primeiro ano de gestão, o senhor comentou que transparência foi a palavra-chave, que o grande desafio que nós tínhamos para 2018 era pensar numa certa ousadia na pesquisa científica. Sim. Eu gostaria que o senhor comentasse, então, o que marcou as ações de 2018. Acho que a ação mais importante, talvez, não só da Pró-Reitoria de Pesquisa, mas da gestão como um todo, foi a construção desse documento da sustentabilidade, né, da acadêmica, que foi uma discussão muito importante, onde a gente teve a oportunidade de uma ação transversal, discutir entre as várias pró-reitorias, assessorias, qual que deveria ser o rumo da universidade e quais ações efetivas nós poderíamos implantar o mais rapidamente possível. Então, acho que a construção desse documento foi talvez a ação mais importante, não da pró-reitoria, mas da gestão como um todo. A partir desse documento da sustentabilidade, professor, né, que impactos que a gente teria na pesquisa dentro da Unesp? Então, o que foi muito interessante foi o levantamento de dados e um foco mais claro, né, das ações, o que a Unesp precisa e onde ela está. E entre os pontos que talvez valha a pena aqui mencionar é que na casa da pesquisa, o que a gente constata é que a pesquisa vai muito bem na Unesp, ela tem crescido, né, tem evoluído de uma maneira muito positiva, mas ainda existem alguns desafios, em especial do chamado impacto da pesquisa e vamos dizer assim, impacto social, impacto econômico do que a gente faz. Entre outras coisas, o que talvez vale a pena investir na questão de grandes projetos. Então, que a Unesp precisa ter um esforço maior na construção de projetos mais complexos, projetos maiores. E é isso que a gente tem buscado e, com certeza, nesse ano nós vamos focar bastante nesse sentido. Agora para 2019, então. Isso, exatamente. Professor, voltando então para o que foi o ano de 2018 para a pesquisa, nós tivemos o 30º Congresso de Iniciação Científica da Unesp. Sim. E nós já comentamos em outras oportunidades a relevância de pensar a iniciação científica Sim. como um grande foco da atuação da PROP. Eu gostaria que o senhor comentasse então qual foi o grande diferencial de pensar esse congresso, os novos pesquisadores que estão surgindo. Então, a iniciação científica, sem dúvida nenhuma, é uma das atividades mais importantes, né, que nós desenvolvemos na Pró-Reitoria de Pesquisa, porque, em especial, nós somos responsáveis pelas bolsas do CNPq e, como contrapartida, bolsas da própria universidade e a organização do Congresso de Iniciação Científica. Então, nesses 2 anos, o que a gente tentou focar na iniciação científica foi mudar um pouco o processo de seleção dos alunos, focando mais no aluno e não tanto no pesquisador, então tendo um olhar em especial para, por exemplo, os jovens doutores, para o que a gente chama da roda da fortuna, ou seja, um jovem pesquisador, um jovem docente que ingressa na universidade, o caminho natural para ele entrar na pesquisa é ele iniciar com a orientação de iniciação científica, que vai ser o treinamento necessário para ele também começar a atuar na pós-graduação. Então, a gente tem que ter um olhar especial para ingressar o mais rapidamente esse novo docente nesse sistema da produção científica. Bom, então, dada essa importância do jovem pesquisador, né, do jovem docente, naturalmente que também a gente está com o olho muito assim, focado no aluno. Então, para o aluno é fundamental a experiência de iniciação científica, porque é um momento para ele ter uma experiência diferente de aprendizagem. Então, em sala de aula, tipicamente no nosso modelo, né, no modelo de ensino no Brasil, predomina uma posição muito passiva dos alunos. Então, eles recebem o conteúdo do professor e basicamente resolvem exercícios e provas, se preparam dessa forma. Na iniciação científica, ele vai ter contato com o chamado método científico, que é um momento onde o aluno de repente está na fronteira do conhecimento. Então, ele não tem nenhum livro para ler, ele vai ter que ler artigos, vai ter que discutir com colegas para tentar resolver um problema. Então, o foco dele sai de uma
posição passiva para uma posição ativa, onde ele tenta responder uma determinada questão. Bom, então foi essa que foi a modificação que a gente fez na seleção para tornar esse processo um pouco mais focado no aluno, na capacidade, no momento em que o aluno poderia estar preparado para fazer essa iniciação científica. No que diz respeito ao Congresso de Iniciação Científica, então a novidade que a gente fez foi realizá-lo em 2 etapas, o que tem sido realizado já faz vários anos, mas a novidade foi 2, basicamente, entre outras novidades, eu vou focar em 2 que talvez sejam as mais significativas. Então, a primeira delas é a chamada Flash Talks. Então, todos os alunos que passaram para a segunda etapa fizeram uma apresentação curta, muito curta, onde ele tinha que, resumidamente, focar e dizer o que teve de mais importante na contribuição dele, e logo em seguida, então, iniciavam as apresentações no painel, onde ele poderia detalhar. Então isso eu acho que foi um sucesso, todos os alunos gostaram pela dinâmica e adrenalina, né, relacionada com isso, e também por essa reflexão em tentar expressar para os colegas das mais diferentes áreas, né, de uma maneira simples, mas ao mesmo tempo precisa, o que foi a contribuição, qual era a questão que ele estava querendo resolver. Então isso foi, acho que, bastante interessante, e nós devemos repetir esse formato no próximo congresso. E além disso, em paralelo, o que a gente promoveu foi que os alunos, eles mesmos, preparassem pequenos vídeos, no máximo 5 minutos, mas no geral eram bem curtos, onde ele justamente explanava sobre a experiência dele, da iniciação científica, como foi, se ele gostou, se ele não gostou, e também incentivando os colegas, né, a terem essa experiência. Então, eu acho que essas 2 novidades marcaram bastante esse Congresso de Iniciação Científica, e eu tenho certeza que teve um impacto muito positivo, não só para os alunos que participaram, mas para toda a comunidade e possivelmente até para pessoas fora da universidade. Então a gente monitorou um pouco como é que foi os downloads e quantas pessoas assistiram a esses vídeos, e foi um sucesso assim, bastante grande na internet de maneira geral. Professor, nesse incentivo à pesquisa, muitos alunos, eles atrelam a questão de ter um financiamento para a realização dessa pesquisa. Sim. Por meio de uma bolsa. Exato. De iniciação científica. Atualmente, a Unesp ela está com 669 bolsas, né, vindo majoritariamente do CNPq. Sim. Eu gostaria que o senhor comentasse a relevância, né, de se pensar em estratégias que fomentem essa pesquisa com bolsa e também a iniciação científica sem bolsa. Sim, então é muito importante o financiamento, porque obviamente que, como toda atividade, né, a remuneração é uma questão importante, em especial a dedicação desses alunos, tanto do ponto de vista da presença no laboratório, na escrita de relatórios e tudo mais, é uma atividade que, sem dúvida nenhuma, deve ser remunerada. Então, felizmente, nós tivemos um pequeno acréscimo de bolsas em todas as modalidades, lembrando que a gente tem iniciação científica tecnológica, tem ações afirmativas e a do ensino médio. Então, houve um incremento das bolsas, o que a gente considera como sendo algo muito importante. Mas é um número pequeno frente ao universo da Unesp. Ah, sim, sim. Então, tipicamente, a iniciação científica atinge da ordem de 10% dos alunos com bolsa, né? Então, incentivamos também que eles procurassem agências como a FAPESP, e estamos atrás de outras agências, como, por exemplo, a própria ANP, Agência Nacional de Petróleo, e outras agências, têm fomentado bolsas institucionais, o próprio CNPq. A gente tem buscado alternativas, mas no momento de crise, da maneira que está, a gente fica muito contente mesmo com um incremento relativamente pequeno de bolsa. Acho que, felizmente, o CNPq, que esteve presente no Congresso de Iniciação Científica, na posição do José Ricardo, que é um diretor que cuida muito dessa parte aí da iniciação científica dentro do CNPq, ele ficou bastante contente, satisfeito com o formato e a seriedade com que
a iniciação científica tem sido tratada na Unesp, não só nessa gestão, mas em todas as gestões, desde a criação da Pró-Reitoria de Pesquisa em especial. Nós falamos desse financiamento acerca das bolsas para a iniciação científica, mas também na pós-graduação, a pesquisa muitas vezes ela necessita desse suporte. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho a relevância da pesquisa dentro da pós-graduação da Unesp. Sim, não. A pesquisa e pós-graduação e iniciação científica, elas são completamente conjuntas, não tem como separar. Em especial na Unesp, onde nós tratamos de uma universidade pública, basicamente a pesquisa é realizada por alunos. Então, existe, obviamente, que um número significativo de alunos, de pesquisadores já formados, chamados pós-docs, que também é uma outra questão que a gente tem buscado atrair mais pessoas para virem fazer pós-doutorado na Unesp, mas focando nos alunos de pós-graduação, obviamente que a pesquisa é fundamentalmente feita por eles. E nesse sentido, nós tivemos, acho que um resultado muito importante o ano passado, que foi a aprovação do chamado CAPES-Print, que provavelmente o pró-reitor de pesquisa, de pós-graduação vai detalhar com vocês aí toda essa questão, mas que vai trazer uma internacionalização para a nossa pós-graduação num patamar acima, né? Criando e que pode parcerias. Refletir no impacto da pesquisa que o senhor comentou inicialmente. Sem dúvida. Justamente, acho que uma das questões que eu coloquei, né, que nós precisamos incrementar o impacto da pesquisa, e uma das maneiras simples de fazer esse aumento de impacto é justamente torná-la internacional. Então, qualquer projeto de pesquisa que envolva países do exterior, mas em especial, no nosso caso, nós buscamos parcerias bastante, vamos dizer assim, prestigiosas, vão aumentar o chamado impacto daquela publicação. Por quê? Já começa pelo simples fato de a comunidade que participou daquele resultado ser maior. Então, se é simplesmente um grupo de pesquisa que chega a um resultado importante e publica esse resultado, obviamente que o poder de difusão desse resultado fica limitado. Agora, quando você envolve vários grupos, em especial grupos no exterior, que tem uma mobilidade muito maior, esse resultado se alastra de uma maneira muito mais rápida e reconhecida pela comunidade. Professor, acerca desse financiamento, da relevância dessas parcerias, nós vamos retomar esses tópicos no nosso próximo bloco. O Gestão Unesp vai para um breve intervalo e já volta. O Gestão Unesp está de volta e hoje nós conversamos sobre as ações que envolveram a Pró-Reitoria de Pesquisa no ano de 2018. Nosso convidado é o pró-reitor, o professor Carlos Graeff. Professor, nós falávamos acerca dos financiamentos voltados para a iniciação científica, para a pesquisa na pós-graduação, e o senhor, na entrevista do ano passado, comentou que estava em discussão a implantação de um escritório de gestão de projetos a fim de buscarmos ainda mais financiamento externo, como o senhor pontuou acerca da ANP. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre em que andamento está esse escritório de gestão de projetos. Sim, então, a questão do financiamento da pesquisa é fundamental. Não existe nenhuma pesquisa sem financiamento. É muito, vamos dizer assim, um universo muito pequeno de ações de pesquisa, de projetos de pesquisa que não necessitam financiamento. Então, nós temos empreendido muitos esforços para melhorar o financiamento, em especial, como eu disse, na busca desses grandes projetos, né, várias ações nesse sentido. Mas, em especial, uma ação que eu gostaria de destacar foi a concepção e implantação desse escritório de gestão de projetos, cujo objetivo fundamental é buscar alternativas às chamadas agências de financiamento públicas, né? Então, eu creio que os pesquisadores da Unesp, na sua maior parte, possuem bastante experiência e capacidade de fazer captação nesses órgãos como a FAPESP, FINEP, CNPq e assim por diante. Bom, a ideia do escritório de gestão de projetos é justamente ampliar um pouco esse escopo de possíveis financiamentos, buscando uma parceria mais próxima com a sociedade civil e com órgãos que geralmente, vamos dizer assim,
estão restritos a contatos mais próximos com o setor produtivo, para deixar bastante claro. Então, são empresas ou mesmo algumas associações, vamos citar aqui, por exemplo, Bill Gates, Simon, ou seja, agências internacionais, cujo financiamento é um pouco diferente, né, da cultura que os pesquisadores têm no momento. Então, esse escritório foi montado, provisoriamente existe a alocação de uma pessoa que está trabalhando lá de forma temporária. Na Pró-Reitoria de Pesquisa em São Paulo. Na verdade, a ideia é que esse escritório nem esteja assim tão ligado à Pró-Reitoria. No momento da implantação, sim, ele está muito ligado à Pró-Reitoria de Pesquisa. Mas a questão é que ele deve ter uma ação transversal, porque, como eu disse, como é uma aproximação da universidade com a sociedade, então isso envolve a Arex, a UIM, a Pró-Reitoria de Extensão, a de pós-graduação e assim por diante. Então, momentaneamente ele está ligado à própria, mas a ideia é que ele seja, de alguma forma, uma ação mais transversal. Gostaria de citar aqui uma novidade importante que, por acaso, surgiu ano passado e que vai ao encontro dessa nossa iniciativa, que são os chamados fundos patrimoniais. Então, agora há uma legislação já publicada, que foi recentemente publicada, até com os vetos do Bolsonaro, acho que foi assunto da mídia, nesse ano, está agora em janeiro, e eu tenho certeza que essa nossa iniciativa vai estar muito acoplada com a implantação desse fundo patrimonial dentro da Unesp, cujo objetivo é justamente esse, trazer doadores, trazer, vamos dizer assim, uma aproximação das ações da universidade com a iniciativa privada. Que se possa incentivar cada vez mais a pesquisa. Exato. Então, isso é o ponto fundamental, é que a gente possa ter uma aproximação e ter mais recursos de outras fontes para poder sustentar e dar talvez até, vamos dizer assim, um foco maior para os projetos de pesquisa realizados na UNERFS. Ano passado o senhor comentou acerca do Centro Tecnológico da Baixada Santista, que também vem por conta desse financiamento, vínculo com prefeituras, né? Como que esse projeto está, professor? Então, o CTBS, felizmente, caminhou bastante o ano passado. Nós estamos num pequeno impasse, mas do ponto de vista mais da gestão desse centro. Mas o ano passado nós tivemos em torno de umas 4, 5 reuniões com a Petrobras, com a ANP, em vários momentos, né, nós, os pró-reitores, e conseguimos, então, gerar o estatuto e o regimento desse centro, e ele deve estar, se tudo correr bem, como eu disse, nós estamos aí com um pequeno impasse na questão da gestão, em pleno funcionamento esse ano. E são investimentos bastante importantes, que até chamam a atenção da Secretaria de Desenvolvimento do Estado e tudo mais, porque o desafio é muito grande, que é uma exploração do petróleo no pré-sal, que o desenvolvimento tecnológico é fundamental, são 300 quilômetros da costa, profundidades tremendas, então vai ser acho que uma ação muito importante, e o que a novidade, que acho que a gente deve enfatizar, é a ação conjunta das 3 universidades e outros parceiros para atacar esse desafio. Uma outra inauguração recente, do final de 2018, foi o Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que também recebeu recursos federais, governamentais, Sim. exatamente para essa implantação. Exato. Então, nesses 2 anos, nós tivemos assim, uma ação bastante forte no sentido de liberar os recursos que a FINEP já havia provido à universidade, e que, infelizmente, em alguns casos, não estava sendo liberada por questões burocráticas, questões até da nossa gestão interna. Então, por isso que, num primeiro momento, eu falei sobre a transparência. Então, uma das ações importantes que a Pró-Reitoria promoveu foi justamente dar maior clareza e transparência, e isso a FINEP reconheceu, e nós tivemos várias liberações que promoveram investimentos como citado agora há pouco, e outros que estão em andamento. Laboratório de paternidade. Isso, nós tivemos vários desses projetos que já eram projetos antigos e que agora estão sendo finalmente implantados.
E que podem agregar a pesquisa e a divulgação nessa relação com a comunidade. Muito importante esse teu ponto. Professor, o senhor havia comentado acerca da parceria que tem existido muito fortemente entre as universidades estaduais paulistas, e o senhor havia dito que havia uma iniciativa de formar uma plataforma em prol de equipamentos de grande porte, para se dividir os insumos dessas pesquisas, né? Como que esse projeto está hoje, desta plataforma? Então, na verdade, existe assim uma conversa que foi até um pouco modificada, porque com a mudança da pró-reitoria da USP, era o professor Krieger, agora é o professor Silvio Canuto, esse assunto ficou um pouco, e com a premência do CTBS, vamos dizer assim, nós ficamos muito mais focados na questão do CTBS do que outros assuntos, porque ele demandava bastante da nossa atenção como pró-reitores. Mas essa plataforma, na verdade, a USP já havia sido desenvolvida na gestão passada pelo professor Krieger, ela foi colocada em funcionamento agora em dezembro, e existe essa tratativa de expandir para a Unesp, para a Unicamp, mas em paralelo o que nós fizemos também, junto com uma empresa, uma startup que está colocada na Mackenzie, nós também temos um PIP, então, se tudo correr bem, nós vamos poder contribuir com essa iniciativa com uma perspectiva um pouco diferente, usando ferramentas como inteligência artificial, Big Data, para ter assim, uma plataforma bastante moderna para esse tipo de ação. Vamos ver se tudo correr bem, esse ano a gente consegue colocar esse projeto junto com as outras 3, realmente no ar aí, também para a Unesp, né? Ela já está para a USP, ver se a gente incorpora a Unesp. Uma outra plataforma que está vigindo dentro do site da Unesp é a dos rankings universitários. A partir da comissão, nós tivemos o professor José Guimarães participando de um outro programa da TV Unesp no fim do ano passado, exatamente para pontuar quais são as ações dessa comissão de rankings, de avaliação dos rankings da Unesp. Em que medida, professor, esses indicadores, essas avaliações, essas análises que estão públicas para a comunidade, elas ajudarem a nortear algumas das ações e até perspectivas agora para 2019? A questão dos rankings é uma questão importante porque coloca a universidade numa localização mundial, certo? Então, é sempre importante a gente perceber que, em especial com o advento da internet, né, nós somos jogadores num plano mundial. E os rankings, obviamente, colocam a gente numa plataforma que dá essa visibilidade internacional. Então, existe toda uma polêmica sobre a questão dos rankings, mas eu acho que não vale a pena a gente entrar nesses detalhes, mas é importante perceber que eles existem, que eles estão aí e que nós devemos, de alguma forma, atuar, né? E que eles são utilizados para garantir essa visibilidade institucional. São utilizados de várias maneiras, por vários players, né? E é importante a gente estar atento a isso. Então, a Unesp fez essa movimentação da criação dessa comissão de ranking, que acho que foi muito ativa, tiveram várias reuniões no ano passado, em especial eu cito uma que ocorreu faz no finalzinho de dezembro, onde esse assunto foi trazido. Então é importante que a comunidade perceba, né, a importância dessa discussão e da nossa participação nesses rankings e dessa transparência, porque acho que é importante a gente perceber que quando a gente sobe ou desce alguns números, né, entender o porquê, o que está acontecendo do ponto de vista analítico, né? O que está acontecendo em cada um dos rankings. Então, acho que foi uma ação bastante importante eu não digo que é da pró-reitoria de pesquisa, da gestão como toda, da reitoria de maneira geral. Professor, esses rankings eles estão ligados ao que nós iniciamos nossa conversa falando sobre o impacto na pesquisa, e esse impacto também está relacionado à divulgação científica, e esse é o tema do nosso próximo bloco. O Gestão Unesp faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com o Gestão Unesp 2019 e hoje recebendo o pró-reitor de pesquisa da universidade, o professor Carlos Graeff. Professor, nós comentávamos sobre a relevância das nossas pesquisas, o impacto dessas pesquisas e
a iniciação científica, a pesquisa na pós-graduação, elas precisam culminar na divulgação científica. Dentro desse cenário da divulgação científica, em 2018, nós retomamos espaços, né, na mídia com o Minuto Ciência, via assessoria de comunicação e imprensa da universidade, e também uma padronização das publicações das revistas científicas, que a gente já havia comentado no programa do ano passado, e as PropTips, que continuam como uma grande ação da Pró-Reitoria. Em que medida nós agregamos essas ações para fomentar ainda mais a divulgação científica, que ainda era algo carente dentro da nossa universidade? Então, dentro dessa mesma perspectiva do escritório de gestão de projetos, que busca uma aproximação da universidade com a sociedade, obviamente que a divulgação é algo fundamental para que a sociedade enxergue a universidade e o que é feito internamente, em especial quando a gente está falando da divulgação científica, que são justamente resultados da pesquisa realizada aqui. Então, essas iniciativas acho que são muito importantes, e o que é interessante é a gente ter diferentes veículos para essa divulgação. E eu vou citar aqui alguns das ações que você mencionou, que acho que são importantes, em especial aquelas que, de alguma forma, estão relacionadas com o ranking. Então, dentre essas questões sobre ranqueamento, uma questão que às vezes passa assim meio desapercebida é justamente, por exemplo, o endereço, né? Então, há uma grande confusão, dependendo da forma como é colocado o endereço do pesquisador, se é uma pesquisa da Unesp ou da USP, por exemplo. Então, dependendo da forma, então por isso que a gente enfatizou bastante isso. Como citar o nome da Unesp, né? Como colocar o endereço nosso de uma forma que as agências, todos os tipos de agências, inclusive aquelas que fazem ranking, consigam identificar que é uma produção da Unesp. E isso a gente conseguiu solucionar? Parcialmente. Sempre o problema da divulgação de informações, a gente sabe como é que é a difusão da informação, é um trabalho que deve ser constante, a gente não pode ter assim, muito medo em ser repetitivo, porque todas essas informações demoram um pouco para difundir para toda a comunidade. O PropTips foi uma ação que eu acho que muito interessante, porque não só ataca essa questão da divulgação, mas também fornecia uma série de pequenas informações que, na verdade, são fundamentais, tanto do ponto de vista da escrita de artigos, então, por exemplo, autoria, quem que deve ser autor quando a gente vai fazer uma publicação? Por que deve citar fulano, ciclano, beltrano? Por que ciclano e beltrano devem ser citados, né, logo como autores ou não, ou de repente são agradecimento? Então são questões que parecem simples, mas é bom se debruçar sobre elas e ter alguma orientação sobre elas. Então acho que o PropTips trabalhou bastante nesse sentido. A divulgação científica, como eu disse, foi feita de várias maneiras. Uma delas também foi na organização de alguns eventos, que a gente considera que eventos como o Fronteira são fundamentais para trazer para dentro da comunidade algumas discussões que estão na fronteira do conhecimento ou que podem trazer algum impacto justamente na formulação de questões, de perguntas de relevância científica. Então a gente fez aí uma série de ações que eu creio que foram bastante importantes e tiveram o resultado esperado, né? Nós tivemos também o segundo encontro de editores das revistas científicas da Unesp, né? Qual o balanço, professor, desse evento? Então, a Unesp publica uma série de revistas científicas e, de novo, né? É sempre bom compartilhar boas experiências e treinamento mesmo, porque, como eu disse, como toda atividade humana, né, existe sempre uma excelência nessa atividade. E a tentativa desses encontros era justamente elevar a qualidade das nossas publicações, elevar o impacto dessas publicações. Então, uma ação muito importante foi, por exemplo, essa da implantação do DOI nas revistas nossas, que, de novo, são plataformas que dão uma divulgação internacional muito mais forte do que simplesmente colocar num site. Então, colocar num site uma determinada publicação
a gente sabe como é que são os mecanismos de busca, tem um impacto relativamente pequeno, mas a hora que você usa esses mecanismos que são padronizados mundialmente, como o DOI, com certeza essa visibilidade daquela publicação aumenta fortemente. E até chamando pesquisadores internacionais para publicarem nas nossas exatamente, revistas. Porque também dá essa conotação, que agora ele está usando uma padronização internacional, então essas revistas começam a ser atraentes, não só para o nosso público nacional, mas também para o internacional. O senhor mencionou o seminário Fronteiras, né? Foram realizadas 2 edições, né? Qual o foco da discussão e visando a que objetivos, professor? Então, o seminário Fronteiras era muito nessa, como eu disse, para a gente, vamos agora retomar aquela questão que eu tinha colocado desde o princípio, né? Se nós queremos projetos mais complexos, nós precisamos trazer discussões sobre temas mais atuais, temas mais complexos também. Então, o Fronteiras teve muito essa visão de trazer discussões sobre temas na fronteira do conhecimento, temas que estão sendo discutidos no exterior e que a comunidade interna, às vezes, está carente dessa informação. Como eu disse, como difusão de qualquer conhecimento, ele demora um certo tempo. E o Brasil, por estar afastado, né, longe, fisicamente das nações grandes produtoras de conhecimento, então é importante trazer alguns desses temas e o Fronteira teve muito esse objetivo. Também houve workshop de internacionalização da pesquisa, da própria publicação científica. Sim. Então, todas essas ações, como eu disse, visavam, de certa forma, trazer algum conhecimento, trazer, vamos dizer assim, uma sensibilização da comunidade por esse tema, que é o impacto, né? Que é um dos desafios, como eu disse logo no início, que é fundamental, que a Unesp ela publica muito, mas precisa ter uma publicação que atinja a sociedade, seja a sociedade científica, seja a sociedade da maneira geral, de forma mais presente. E houve, professor, uma adesão significativa dos nossos docentes, até mesmo de alunos de pós-graduação dentro desses eventos e de assumir esse discurso também como um discurso, né, de todos e não só de uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa? Sim, não. Então, eu acho que o fato de a gente usar essas mídias novas, né? Então, esses seminários foram transmitidos. Então, isso, obviamente, que amplia fortemente o impacto e a participação da comunidade. Isso é fundamental, que a gente use as mídias de forma correta a nosso favor, né? Professor, voltando um pouco nas questões estratégicas, né, para a atual gestão, uma das discussões que vem junto com os 3 documentos, né, implantados e ainda em discussão, né, pela gestão no Conselho Universitário, da sustentabilidade financeira, da sustentabilidade acadêmica e também de uma reforma administrativa, está em debate a questão das unidades complementares, que majoritariamente estão vinculadas à pesquisa dentro da Unesp, né, que discussão é essa, o que está sendo previsto de alteração dentro daquilo que já se conhece das unidades complementares? Então, as unidades complementares têm um papel fundamental, né, histórico na universidade. A gente pode citar alguns casos, como o CAUNESP, né, que foi criado justamente no momento em que a pesquisa na Unesp ainda era bastante tímida e destacou determinados grupos, né, e tiveram assim um impacto muito importante em diferentes momentos da nossa história. No entanto, no momento atual, é importante que a gente rediscuta o formato e os objetivos dessas unidades. Então, eu acho que, em muitos casos, essas unidades foram sendo criadas de uma forma assim, um pouco espontânea, e agora é um momento... Cada uma com a sua especificidade. Com a sua história. E agora é um momento que a gente comece a ter, vamos dizer assim, uma coluna, né, uma direção mestre para que todas possam, de alguma forma, se orientar qual que deve ser o seu papel. E como o nome diz, complementar, para mim o que fica claro, mas que essa vai ser uma discussão interessante que a gente vai ter nos órgãos centrais, é justamente complementar ao quê? Então, qual que é o papel dessas unidades complementares? Eu acho que vai ser uma discussão interessante e que, de alguma forma, vai nortear também o processo de avaliação, porque essa tem sido uma das grandes dificuldades que a gente tem visto, é a avaliação dessas unidades complementares. Então,
a partir do momento em que tem uma clareza maior do seu objetivo, com certeza a avaliação vai ser mais justa, mais precisa. Para repasse de recurso, para repasse de recursos, para o próprio entendimento da comunidade, da importância daquelas unidades complementares, que é sempre importante que a comunidade participe, então ela entenda. Tanto interna quanto externa. Quanto externa, entenda qual que é o papel, qual que é a importância dessa unidade. Então, a ideia é que a gente faça uma nova regulamentação do funcionamento dessas unidades, muito com esse foco muito parecido com o que foi feito recentemente com os departamentos sobre avaliação. Então, embutir planejamento e avaliação para as unidades complementares, acho que esse vai ser o mote principal para o futuro, né, para essa futura discussão que vai se realizar muito provavelmente durante esse primeiro, no máximo segundo semestre desse ano. Essa é uma das ações para 2019. O que mais a comunidade pode esperar, professor, da PROP para este ano de 2019? Então, a PROP, como disse, vai estar muito focada no documento de sustentabilidade. Lá estão pautados de maneira bastante clara quais são os principais objetivos. E esses objetivos têm uma clareza muito grande, que é essa aproximação cada vez maior da Unesp com a sociedade de maneira geral. Então, isso a partir de várias iniciativas, entre elas, já mencionou aqui o Escritório de Gestão de Projetos, existe o PEU, certo? Que é uma iniciativa também de ter um mecanismo de busca de pesquisadores que funciona de uma forma bastante simples, para que qualquer pessoa possa saber, por exemplo, quem que trabalha com, sei lá, vamos colocar aqui um exemplo, com abelhas na Unesp, quem que trabalha com tilápia, quem que trabalha com, vamos dizer assim, favelados. Então, nós estamos desenvolvendo um mecanismo de busca que possa trazer os pesquisadores de maior destaque em temas de pesquisa de relevância, que acho que vai ser, isso é uma atividade bastante interessante. E outras pontuais que nós estamos aí buscando a implantação de projetos de grande porte, como eu disse. Então, nós estamos negociando com a FAPESP um centro de engenharia, um Embrapi, para a comunidade. Acessem esse documento que está disponível. Nós vamos focar muito nessas ações. Professor, pensando que este 2019 é o terceiro ano da gestão de vocês, no plano Unesp 2020, que nós já comentamos em outras oportunidades, então o grande desafio que fica aos pesquisadores, a gestão da PROP, é visar esse impacto da pesquisa de qualidade dentro da Unesp. Nós não podemos nos separar do mundo, né? E o 2019 vai ser por si só um grande desafio para os pesquisadores, porque ainda não está muito claro a questão de financiamento, né? Então, vai ser um ano bastante desafiador, em especial para a nossa comunidade. A gente tem que estar claro nisso, né? Sem reposição de pessoal e tudo mais, mas o que a Pró-Reitoria vai focar é que a gente mantenha a qualidade e, de preferência, que a gente avance na qualidade do que é feito em termos de pesquisa, apesar do cenário desafiador em termos de financiamento, seja financiamento da própria Unesp, seja financiamento externo à Unesp. Então, esse vai ser o nosso grande esforço de vencer essas dificuldades externas por nossa otimização e foco nas nossas ações. Professor Greve, eu gostaria de agradecer a sua participação em mais um Gestão Unesp e desejar bons trabalhos a você, a toda a equipe da PROP e em especial aos nossos pesquisadores. Eu é que agradeço. Muito obrigada, professor. Muito obrigado. O Gestão Unesp fica por aqui. Acompanhe as discussões acerca das ações que envolvem a reitoria da universidade em nossa programação. Obrigada pela companhia e até a próxima.